Aleluia, Santo e Eterno Deus, queremos cumprir o nosso chamado, Pai, e o propósito de todas as coisas. Eu quero te louvar, Senhor, por esse tempo precioso que temos aqui como igreja, discernir a sua voz, discernir, Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós, ouvir a tua palavra, compartilhar da mesa do Senhor, sermos igreja um na vida do outro. Obrigado, Pai, pelo teu favor. Obrigado, Pai, pela tua bênção. Obrigado, Pai, pela tua resposta. Abençoa a tua igreja, Senhor, com as mais ricas bênçãos que vêm do alto. Que o Senhor favoreça eles em tudo e que eles sejam cheios do teu poder e do teu espírito. Amém. Amém. Amém, amados. Hoje nós vamos falar sobre discernir para prosseguir. Primeira coisa, a gente precisa entender duas coisas, duas grandes verdades. A primeira delas é que a palavra de Deus, ela vai permanecer. Ela permanece, a palavra de Deus, ela permanece. Por isso que você precisa conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Porque você conhecendo a palavra de Deus, você vai saber que ela é a única verdade onde eu posso me apoiar. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 21, verso 23, para você entender. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais vai passar a palavra de Deus. Ele é uma verdade absoluta. Guarde isso no seu coração. Outra grande verdade absoluta é a igreja. A igreja prevalecerá em todo o tempo. Em todo o tempo. Seja o que for que tentem fazer com ela, ela vai permanecer. Ela vai continuar. Não tem como você tentar parar a igreja de Deus. É impossível parar a igreja de Deus. Você pode dividir, você pode rachar, você pode até fechar o ponto, mas ela não para, porque a igreja é uma só. Ela não são duas, três, é uma igreja só. É uma noiva só. Ela não tem placa, ela tem placa aí fora para identificar a forma como nós pensamos e agimos. Mas a igreja de Cristo é uma só. Nós não vamos estar setorizados no céu, nós vamos estar únicos, em unidade. Então a igreja, ela vai permanecer. E Cristo deixou isso claro, né? Quando ele faz um trocadilho com Pedro, ele diz assim, em Mateus 16, 18, ele diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Volta lá no 16. Pedro fala uma verdade para Jesus. Ele diz assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E aí o 18 é justamente esse verso que eu acabei de ler para vocês. Jesus faz um trocadilho com Pedro, dizendo sobre esta rocha. Que rocha? Porque o nome de Pedro significa rocha. Mas a rocha que Jesus estava falando era a verdade que saiu da boca de Pedro. Tu és o Cristo. Então a igreja, irmão, a igreja é de Cristo. A igreja é Cristo na terra. É a resposta de Deus. São os discípulos, somos nós, eu e você, discípulos de Jesus, andando na terra, marcando a terra. Então, essas duas coisas, elas não vão mudar. A palavra de Deus é a única verdade e ela é absoluta. Ela não muda, ela não vai passar. Você pode transformar, mudar. O pessoal anda tentando mudar a Bíblia aí para deixar a Bíblia, como é que é? Eles estão querendo deixar a Bíblia aí para todos os gêneros, né? Não adianta, irmão. Está gastando dinheiro à toa, a Bíblia não vai mudar. A palavra de Deus não vai mudar. Você pode mudar o que está escrito na folha, mas o que ela é, ela não muda. E nós seremos julgados por aquilo que Deus planejou e acabou, ponto. Acabou. Como dizem, o choro é livre. Salmo 112, verso 7. A outra coisa que eu e você precisamos compreender é: não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. A outra grande verdade que eu e você precisamos ter a respeito de nós agora é a nossa fé. Eu e você precisamos ter fé. Nossa vida não pode ser
conduzida pelo medo. Nossa vida não pode ser conduzida pelo temor, pelo receio. Nossa vida deve ser conduzida por fé. Eu e você precisamos ter fé. E fé no quê? Fé que a verdade é absoluta, que a palavra de Deus, ela não vai passar. Fé que a igreja é do Senhor e ela vai permanecer. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que o avanço nosso é nosso, e o inferno, aquilo que se opõe ao crescimento da igreja, não vai resistir. Não tem como resistir ao avanço da igreja, não tem como resistir ao seu avanço. Entenda isso. Não tem como parar você. Você é imparável. Talvez você não saiba disso, mas você é imparável. Você é guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. E essas verdades, elas têm que ser absolutas dentro do seu coração. Liderado. Um ser liderado por Deus. Você. Cheio de discernimento, cheio de entendimento, de sabedoria e de graça de Deus. Andando em equilíbrio. Acabei de falar isso para vocês, equilíbrio. O que é equilíbrio, irmão? Equilíbrio, nem muito mais aqui, nem muito mais lá, equilíbrio. Velocidade e equilíbrio faz com o quê? Que o avião decole. É uma asa para um lado, outra, uma direita, uma esquerda, turbina, e o que o piloto faz ali? Acelera, irmão. Chega lá no final, o que acontece? Decola. O que mantém no ar? Força. O que leva você mais alto? Equilíbrio. Tira uma asa. Tum. Entenda isso. Vida cristã, vida de equilíbrio. Por onde eu passo? Por tudo. E para eu poder prosseguir, isso tudo, irmão, para você começar a prosseguir para o seu alvo. Então, o discernimento que nós vamos falar nessa manhã aqui, é para você começar a abrir filtros na sua mente, a respeito de coisas que talvez você não esteja percebendo. Às vezes você está falando, minha vida não anda, minha vida não muda, minha vida não vai. Está faltando um equilíbrio, está faltando você talvez discernir, está faltando você então parar um pouco, está faltando você fazer escolhas melhores do que essa. Paulo dá alguns conselhos e nessa questão do equilíbrio, ele fala assim, olha, Efésios 5, tenham cuidado, 5,15, né? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo já falava isso. Ele já falava que os dias não eram bons naquele tempo, irmão. Se aqueles dias não eram bons, imagina os de hoje. Se ele já alertava, ele fala, olha, veja bem como vocês andam, porque a forma como vocês andam deve glorificar a Deus. Lá para Colossenses ele escreve o seguinte, sejam sábios no procedimento, para com os outros, para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses 4:5. Ele está dando direções e falando assim, aproveite o tempo, saiba como discernir os momentos, perceba o mundo, tenha uma visão macro de todas as coisas, tenha uma cosmovisão do mundo em que você está vivendo. Que é isso, pastor? É como as coisas estão funcionando. Compre um livro para você entender um pouco da cosmovisão desse tempo. Você vai perceber que as coisas não estão boas e elas caminham para algo um pouco ruim, porque os dias são maus, os homens são maus, e os homens estão o tempo todo tentando planejar coisas piores. Nós estamos aqui, edificados na rocha, e olhando para Cristo como Senhor e Salvador, e prontos para viver coisas muito maiores do que esses homens vão viver. Você é a igreja, irmão. Você é igreja, você está aqui, você vai prevalecer. No final de tudo, irmão, você fica, você se mantém, você está de pé. Tudo passa, irmão, e você não passa, você resiste. Pode tirar o que for de você, né? Não foi isso que foi dito semana passada? Nada separará do amor de Cristo. O que vai separar de você? Nada, irmão, nada separa você do amor de Cristo.
2 Coríntios 2,14, Paulo ainda reforça. Ele diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por nosso intermédio exala em todo lugar. Por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, nós é quem espalhamos o cheiro. É nós. Nós que espalha o cheiro. Nós que exala. O que você exala? O que você tem exalado? Que a igreja é absoluta, que a palavra de Deus não muda, que a igreja vai permanecer, que você anda por fé e não por medo, que você anda por convicção e não porque está todo mundo andando, você nem sabe o que você está fazendo aqui. Se você não sabe, eu não sei o que eu estou fazendo dentro da igreja desse cara, irmão, vem fazer o ser, o conhecer e o fazer. Você vai aprender quem você é. E às vezes a gente tem essa crise. E aí não tem nada de errado você estar entendendo as coisas errado, mas é importante você saber quem você é. Porque se Deus chamou você, trouxe você está entendendo, você se converteu ao cristianismo, você se converteu a Cristo Jesus, você é salvo. Não, então eu preciso saber quem é isso aí tudo, preciso aprender. Todo cristão, ele é um agente de transformação. Todo cristão é alguém que foi chamado para poder mudar todas as coisas. Só que para você poder avançar, você vai primeiro começar a discernir. E o discernimento, irmão, na essência da palavra do latim diz separar. Você vai precisar aprender a separar uma coisa da outra. E não é só separar. O discernimento te ajuda a separar. Agora a sabedoria te ajuda a escolher. Amém? Nós vínhamos falando isso no carro. Vimos conversando sobre isso. E Israel lembrou uma história que eu não havia colocado aqui, mas é uma história boa, tão tranquila, que diz assim: quando Deus está falando com a nação de Israel, ele fala: eu coloco hoje a bênção e a maldição na sua frente, a vida e a morte. E aí ele fala assim: escolhe pois a vida. Não nos parece óbvio escolher a vida? E por que Deus fala, escolhe a vida? Porque, irmão, naquele tempo, eles já escolhiam a morte muitas vezes. E hoje, você também, a igreja de hoje, por vezes tem escolhido a morte. Sabe o que é bom? E sabe aquilo que não é bom. Mas vai e escolhe aquilo que não é bom. Paulo, quando fala sobre isso, ele diz assim: as coisas boas que quero fazer, essa não faço. As coisas ruins que eu não quero fazer, essas eu faço. Quantos de nós já não colocamos na cabeça assim: não, vou fazer isso é bom, isso vai abençoar, eu vou fazer, eu vou amar, e depois você fez tudo errado, você fez tudo ao contrário. Você já fez isso? É corajoso para levantar a mão? Quem não levantou a mão está mentindo. Tudo bem, eu posso suportar isso. Irmão, a gente planeja, né? Eu vou fazer, né? Às vezes a esposa que está em casa, o marido vai chegar, vou dar um abraço no meu esposo, homem de Deus, eu vou. Aí ele entra, irmão, parece que entra um cramulhão. Te acalma, mulher. Aí, do nada, sai uma coisa, vira uma guerra a casa. Você tinha planejado o quê? Paz. E veio a guerra. Você fala: por que eu falei isso? Por que eu disse isso? Por que eu agi assim? Tudo mudou. Por que mudou? Meu irmão, porque o bem que você planejou, esse não aconteceu. E a gente precisa discernir, saber discernir. O que Deus está falando conosco é assim: perceba o que é bom, perceba o que é ruim e escolhe aquilo que é bom. A sabedoria está aí. Para você poder prosseguir e chegar nos alvos que Deus quer, Ele quer que você compreenda isso. Ele fala lá no livro de Provérbios 24:3 o seguinte: precisa-se com conhecimento se constrói uma casa, e com sabedoria com discernimento se consolida ela. Precisa de conhecimento para você construir algo, muito conhecimento. Agora, como você mantém aquilo vivo e aceso? Com discernimento. Ela se consolida com isso. Uma casa que é edificada,
uma casa que é fundamentada, uma casa que é movida por Deus, ela tem que ter discernimento, tem que ter escolha. É a capacidade que Deus te deu para você poder escolher entre uma coisa e outra. E esse avanço nosso, irmão, ela vai passar por isso. É importante que você entenda que você precisa discernir as coisas para você fazer as melhores escolhas e você viver disso. Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua alegria. A palavra de Deus diz que Deus se alegra com você sorrindo. Parece estranho, né, para muitos. Era para toda a igreja glorificar de pé. Mas por que a gente às vezes não aceita isso? Porque a gente só consegue enxergar aquilo que está ruim. A gente nunca enxerga aquilo que é bom. Olhe para aquilo que é bom na sua vida. Olhe para aquilo que está sendo transformado na sua história. Olhe para a sua casa. Olhe para os seus filhos. Olhe para você. Passa ali 10 minutos olhando no espelho, para você perceber o quanto você é precioso. Dê valor a você mesmo. Erga a sua cabeça. E às vezes a gente fica ali assim, achando que Deus não quer a nossa felicidade. Salmo 119, que é um salmo gigantesco, né? Eu separei ele aqui porque do verso, se você for mostrando todos os versos, nós vamos ler ele todinho aqui, mas do verso 97, coloca o 97, Salmo 119, verso 97, é grande, né? Sabe o que eu achei lindo? E eu acho assim que a gente, para aprender a discernir, o que eu quero que, o objetivo do culto de hoje é que você entenda bem o que é discernir, para você avançar, para você prosperar. O salmista, ele vem tendo um momento de discernimento. Aí ele começa dizendo assim: como eu amo a tua lei. Está falando para Deus. Dentro dele, dentro do coração dele. Volta lá. Como eu amo a tua lei. 97. Medito nela o dia inteiro. Ele falando. Segue. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Está discernindo. Por que ele vai bem? Por que eu estou indo bem contra os meus inimigos? Porque eu medito na tua palavra. Porque eu estou preso nela. E os mestres, eles não me vencem. Porque eu sou aquele que fico compreendendo o que o Senhor disse a meu respeito. Segue. Aí ele diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Conheço tua palavra. Eu estudo ela. Eu leio ela, eu penso sobre aquilo que está escrito. A palavra de Deus diz que Davi fala assim: uma vez o Senhor falou, 2 vezes eu ouvi. Ou seja, aquilo fica dentro dele, ó. Quer prosperar? Quer prosseguir? Quer avançar? Quer ir mais longe? Dentro do reino de Deus, medita na palavra de Deus. Ela vai, prosperidade, vai, avança. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Davi discernindo. Por que eu estou prosperando? Por que eu estou caminhando bem? Por que Deus está me favorecendo? Por que aqueles que têm já cabelo branco ou que já não têm nenhum mais cabelo deveriam ser muito mais sábios do que eu, mas não são? Por quê? Porque eu estou ligado nos teus preceitos. Eu estou ligado naquilo que é o testemunho. Bora. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Eu vou seguir, porque senão a gente não termina hoje. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Segue, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Segue, prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. 7. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Bom, para aí, senão a gente vai ficar aqui lendo. Isso é um homem discernindo a vida, entendendo, avançando. Ele está progredindo.
usando do discernimento de perceber que a palavra de Deus era a fonte de riqueza dele, era o equilíbrio da vida dele. E ele fazia boas escolhas baseado naquilo que estava escrito. E ele se destacava em relação aos mestres, ele se destacava em relação aos anciãos, ele se destacava no meio, e ele se tornou rei por conta disso. Ele governava. Ainda falando sobre discernimento, Salomão, ele pede para Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria. A sabedoria ficou muito conhecida e é motivo de pregação pelo mundo todo, mas ele pede para Deus assim: Senhor, eu preciso de sabedoria e preciso de discernimento. Porque não basta eu saber fazer uma escolha, entender o que é bom ou ruim. Eu preciso escolher o que é bom. Eu preciso fazer uma boa escolha na minha vida para que eu possa progredir, para que eu possa avançar. Eu preciso ter sensibilidade. Eu preciso ter entendimento, clareza. Eu preciso confiar que a tua palavra é a única verdade da minha vida. E me fundamentar em cima disso, para que eu possa viver o bem do Senhor nessa terra. Para que eu possa ser chamado servo de Deus, filho de Deus. Grave isso no seu coração, irmão. Quer prosperar? Quer crescer? Quer amadurecer espiritualmente? Medita na palavra de Deus. Discerne. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne e não é discernido. Ele sempre tem uma compreensão diferente das coisas. Deus quer que você desenvolva sensibilidade. Sabe sensibilidade? Ser sensível a algumas coisas que são preciosas. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, ele fala o seguinte, até sublinhei, ele fala assim: não tive descanso no meu espírito. 2 Coríntios 12, verso 13, ele diz: eu não tive descanso no meu espírito. Sabe aquela sensação assim? Tem alguma coisa, sabe quando você entra num lugar e você... tem alguma coisa aqui. Ou tem alguma coisa muito boa, ou tem alguma coisa muito ruim por aqui. Sabe aquele discernimento, aquela sensação assim no coração? Aquela percepção de que alguma coisa, eu não sei o que é, mas alguma coisa. E eu queria que você percebesse isso, para que você possa desenvolver esse nível de sensibilidade que Deus deu para a igreja. Então por quê? Por quê, irmão? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que Jesus estaria conosco. Se Ele está conosco, irmão, Ele está falando, Ele não está de lábios cerrados, Ele está falando, Ele continua falando. Se você pergunta, Ele responde. Agora, como eu ouço? Estando sensível à palavra de Deus, sensível ao Espírito Santo, estando ligado na videira verdadeira, estando plugado naquilo que Deus está querendo falar, entendendo. E às vezes as pessoas falam: eu quero ter visão, eu quero ter revelação, eu quero ter o manto, churugaias, eu quero ter tudo, pastor. Tá, mas o que você conhece da palavra de Deus? Quantas e quantas revelações as pessoas não vieram me dar, e eu falei assim: mas isso não é bíblico, mas eu vou ter em especial. Irmão, bom, glória a Deus, muito amor, tá bom, mas não condiz com o que está escrito. E às vezes, irmão, a gente quer voar, né? A gente quer viver coisas, e você ainda não deu os primeiros passos. Você não foi humilde o suficiente para poder fazer os cursos básicos da igreja. Como é que você quer voar? Como é que voaremos se a gente não quer fazer o básico? Ler a palavra, jejuar e orar. Se a gente não se predispõe a isso, como é que nós vamos ter sensibilidade? E Paulo fala disso com muita firmeza. Como é que você vai cancelar a carne se você não cala ela aí? Se você não domina ela? Como vamos fazer isso? Como é difícil isso às vezes para nós? É porque a gente ainda não entendeu as verdades absolutas da palavra de Deus. A palavra jamais vai passar. A igreja vai prevalecer. E eu e você só vão andar se a gente tiver fé. Se não tiver fé, irmão, você não anda. Você vai ficar parado.
Não adianta, Deus não move ninguém assim, né? Não põe você no bolo e fala, vamos. Não, irmãos, quer andar, Deus vai colocar em você, você vai precisar ter fé. Chega um momento, irmão, em que a gente deixa de ser menino, e quando a gente deixa de ser menino, Deus fala, agora você se levanta como homem, ou como uma grande mulher de Deus, se porte como tal, e aí o caldo engrossa. Por quê, irmão? Porque tem um determinado momento do reino, da vida cristã, em que você recebe a comida. Eu vou colocando comida dentro da sua boca. Os líderes, e vai pondo. Comida. Chega uma hora que você entendeu isso, agora aí ele começa a falar, ó, a comida está no fogão, é só você ir lá servir. Aí você vai lá e se serve. Chega uma hora em que a pessoa fala, ó, a comida está na despensa, você precisa cozinhar. Vou ter que cozinhar? Para você. Mas você não vai me servir mais? Não, agora você sabe onde está a comida. Aí você, eu tenho que trabalhar? Tem. Aí você vai lá, faz a comida para comer, você já come já assim, com pouca satisfação, porque você já teve que fazer. Chega um outro momento que falam para você, agora você vai trabalhar, para você comprar a comida que você vai ter que fazer. Mas rapaz, eu não vou ter sossego? Não. Essa é a carreira cristã. Não adianta você ficar sentadinho achando que você vai participar de coisas maiores sem que você ponha a mão no arado, irmão. Tem que pôr a mão no arado. Percepção. Você precisa perceber essas coisas. Você precisa ouvir, discernir e obedecer. É o que Davi, nesses poucos versos aqui, ele mais falou, eu obedeço os teus preceitos, eu obedeço os teus mandamentos, eu sei o que o Senhor quer para mim é bom. E é importante que essa sensibilidade ela seja desenvolvida na igreja. É importante a gente aprender a ouvir Deus. Em Atos 27, a gente também não tem tempo para isso, mas eu separei uma história aqui, eu vou narrar ela bem rapidinho para você, que é a respeito de uma viagem que Paulo vai fazer a Roma, para se encontrar com César. Mas ele tem uma percepção no início da viagem, e ele fala ao comandante do navio, no verso 10 ele diz assim, senhores, eu vejo que a navegação, Atos 10, 27, eu vejo que a navegação vai ser desastrosa e vai haver prejuízo, ou seja, nós vamos se arrebentar. E aí, no verso 11, o capitão do navio fala assim, não vamos ouvir Paulo e vamos seguir. Ele prefere estar convencido de que o piloto do navio, né, e o capitão sabiam muito mais do que aquele homenzinho que estava ali, dizendo, não vai dar certo, não vai dar bom. Se fosse nos dias de hoje, ele diria, essa viagem não vai ser boa. Pronto, passa alguns versos, verso 15, a palavra de Deus diz que eles já estão à deriva. Verso 18, eles começam a tomar providências humanas, começam a jogar a carga fora, joga o peso fora para a gente não afundar. Verso 20, eles perdem a esperança. Aí depois que eles perdem a esperança, no verso 21, Paulo fala, se vocês tivessem me ouvido, lembra, eu dei um conselho para vocês, né? Foi dado um aviso para vocês. No verso 22, logo na sequência, quando ele fala, vocês deveriam ter me ouvido, ele fala assim, mas coragem, não vai se perder ninguém. Verso 24, ele fala assim, por que não vai se perder ninguém? Porque tem um propósito essa minha viagem. Importa que eu esteja diante desse homem aí, e é por isso que ela vai dar certo. 30, os homens decidem, vamos fugir do navio. E ele fala, não sai ninguém, porque Deus já garantiu a vida, já me disse. 34, ele diz, bora comer, comam e se fortaleçam. Verso 35, ele levanta o pão e dá graças. Uma coisa, irmão, parece que está relatando a vida cristã. Deus dá muitos conselhos bons e traz discernimento para coisas que não vai dar boa coisa. E mesmo assim, nós tomamos decisões baseadas no nosso ventre, no nosso desejo pessoal, e vamos lá e fazemos. E depois a gente fala, ei! Oh! Reunião urgente com o Senhor, pastor. Então, o que eu fiz? Não. Uma confusão. O que aconteceu? Normalmente é assim.
A gente não ouve, às vezes Deus está falando, irmãos. Há muito tempo Deus está falando de muitas coisas conosco, a respeito de coisas que dizem respeito a você, ao seu futuro, ao seu progresso, à sua prosperidade, às suas bênçãos. Deus está falando muita coisa a respeito do prosseguir, do discernir, para você evoluir, para você se tornar melhor, um crente grande na presença de Deus, um servo. E você às vezes não discerne, você para e fica, está igual os homens. Não, eu vou na minha força, eu vou porque eu já sei como fazer. Chega um determinado momento, você fica à deriva, você fica, meu Deus, para onde eu vou? Porque eu não vou. Não, eu vou no congresso do irmão que canta muito, aí vai lá. Aí você pula, por isso canto. Aí volta, segunda-feira, eu não estou com vontade de pular hoje. Não, vou na casa da irmã que revela, tem uma aí que revela. Aí vai lá. Você veio, mulher. Aí a irmã revela. Aí você volta na segunda-feira. Aconteceu nada. Não vai acontecer. Porque a prosperidade, irmão, está em você tomar decisões a respeito de si mesmo. Você precisa se responsabilizar pela vida que você tem. Não tente terceirizar. Não tente transferir para o outro aquilo que Deus quer que você faça. Sabe, irmão, nós precisamos compreender isso. E esse tipo de sensibilidade vai fazer com que você prospere. Sabe, irmão, essa sensibilidade de Paulo e a misericórdia de Deus salvou, só nessa viagem, 276 pessoas. Foram salvas porque tinha um que falou, eu vou porque eu estou preso. Porque se eu pudesse, eu nem entrava nesse navio. Mas como eu estou preso, o meu Deus vai cuidar de mim. O Deus de Paulo cuidou de Paulo. O seu Deus está cuidando de você. Amém. Glória a Deus. Ei, o seu Deus está cuidando de você. Amém. Não fique você achando que você não está sendo cuidado por Deus. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando do seu trabalho. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de você. Você não está à deriva, irmão. Se você está nessa percepção, irmão, o que o Espírito Santo está ministrando na sua vida é assim, você não está sozinho. Não está. Você não está à deriva. Você não está perdido. E aí, às vezes, na caminhada, a gente ainda fica igual a esses homens, tentando lançar fora aquilo que não adianta. Eles vão, vamos tirar a carga, porque se a gente tirar a carga, o navio vai ficar mais leve, e aí a gente chega onde a gente tem que chegar. Não adianta tomar essas providências. Besteira. Besteira, irmão. O que eles precisavam era reconhecer que o conselho que Paulo deu como servo de Deus era aquilo que era para ter sido feito. Aguarda um pouco mais e Deus ia falar, segura 15 dias aí nesse porto, segura e depois vocês viajam. Vai saber o que Deus ia falar. Porque era propósito de Paulo estar de frente para César, Deus ia fazer. Irmão, Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Começando ali pela rainha. Tá. Cutuque quem está do seu lado e diga assim, dedo assim, ó, duro, faz um dedo bem duro, para ele sofrer. Deus tem um propósito na sua vida. E fala, você vai chegar no objetivo. Agora faz assim e dá no olho dele, fala, entendeu? É para o irmão chorar, entendi. Ô besteira. Alegria. É por isso que eu brinquei com você. Por isso que eu queria que você sorrisse nesse momento. Porque a segunda coisa que eu e você precisamos ter nessa caminhada é a alegria. Amém. Se a gente não tiver satisfação, irmão, se a gente não tiver alegria naquilo que Deus está fazendo ou naquilo que Deus vai fazer, você vai ficar sempre choramingando por todos os cantos e todos os lados. Amém.
2 Coríntios, o próprio Paulo de novo. É Paulão, né? Depois de Jesus, eu quero falar com ele. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, nos faz triunfar. Nos faz triunfar. Filipenses 4, quando ele escreve aqui, Filipenses 4, coloca para mim aí, do 4 ao 7, ele estava preso. Ele estava preso e numa prisão domiciliar. E ele escrevendo, dizendo: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Como é que alguém, como é que alguém preso, escreve isso? Irmão, tem que pensar diferente. Um homem desse não era discernido nunca, o cara estava acorrentado, por vezes, amarrado, chicoteado, cantando. Como é que isso pode ser, irmão? Como é que isso acontece? Firmado na palavra do Senhor, fincado na rocha, a igreja de Deus prevalece, a igreja de Deus permanece. Verso 5, a Bíblia diz aqui, ele segue dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ele está falando, ele está aí com você, ele está aí com você, se alegra, porque ele está aí com você. Perto está o Senhor, irmão. Repete: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Por quê? Porque Ele está aí do seu lado. Glória a Deus. 7. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmão, isso é verdade. É a Bíblia. Aleluia. As minhas palavras passarão, mas a do Senhor não. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai poder mudar isso, irmão. É absoluto, é único. A gente precisa entender que manifestar isso, irmão, é colocar essa fé nessa verdade e exalar isso. E às vezes a gente está tão cheio do externo que a gente fica exalando o externo. Existe um mundo interior dentro de cada um de nós que ele tem que estar firmado na rocha. Porque o mundo que está dentro de você é o mundo que você vai criar fora de você. Está entendendo? Ei. O mundo que está dentro de você é o mundo que você vai criar fora de você. Amém. Seus desejos, suas vontades, suas escolhas, e às vezes você está falando, é isso, não sei o quê. Irmão, você que está escolhendo isso. E esse nível de responsabilidade não será terceirizado, irmão, para nenhum grande mestre da terra. É você e Deus. O que você escolhe é o que você vai viver. É você quem escolhe. É você quem diz como as coisas vão fluir. Então, amados, entenda uma coisa aqui. Para eu ter essa alegria, porque o Senhor está perto, eu preciso me encher disso. E não é a alegria que o mundo promove. O mundo promove muitas alegrias, muitas festas. Mas quando encerra a festa, e toda a festa tem que encerrar, irmão, acabou a alegria. Acabou a festa. Como é que você fica? Quando acaba a bebida, quando acaba a folia, quando acaba o som alto, quando acaba tudo, como é que você fica? Triste. Volta para o estado de tristeza. Deus não tem isso para você. Deus tem uma alegria permanente. É permanente, irmão. É um estado de permanência na presença dEle, de felicidade por aquilo que Ele fez e acabou. E ele deixa isso claro. Neemias 8:10, ele diz assim: não entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. É a dele a alegria. Às vezes você pode estar mal, triste, chateado, angustiado. Para onde eu corro? Para a alegria dele. Eu vou meditar no que ele disse, eu vou pensar no que ele falou, porque ninguém na terra, coach nenhum na terra, vai poder dizer o que o meu pai me disse. E de graça. O resto tem que pagar. Salmo 30.
O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus. pela manhã. Deus quer ver você sorrindo. Deus quer o seu bem. Deus quer a sua felicidade. Deus quer ver você em paz. Deus quer ver você renovado, restaurado, fortalecido, ungido. Deus quer ver você cheio de bênção, cheio de favor dele. Deus quer que você conquiste. Deus quer que você avance. Deus quer que você caminhe forte. Deus quer que você se posicione dentro da sua casa. Deus quer está chamando você para você falar, para colocar você dentro de um novo caminho. Deus está chamando você para um nível novo de intimidade, de fidelidade, de comprometimento. Lá no Salmo 1, irmão, o salmista, ele vem declarando coisas preciosas, 6 versículos. Vamos combinar de decorar esse verso, esse salmo, depois. Ele vem declarando o nível de felicidade que a gente precisa ter. Como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, não segue os blogueiros, não imita a conduta dos pecadores, não imita a conduta dos fornicadores, dos blogueiros, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá fruto. Dá fruto. Fruto. Aí a Bíblia diz, a promessa diz, tudo que ele fizer prosperará. Tudo. O exemplo está aí, irmão. A gente não pode abrir mão disso. A gente pode negligenciar, a gente não pode confiar. E às vezes a gente está entregando a nossa principal confiança na sabedoria do outro, porque o outro, você acha que o outro sabe mais. Não sabe. É um cego tentando guiar outro cego, não vai chegar a lugar nenhum. Deus está querendo guiar você, irmão. Deus está querendo que você entenda e que você se estabeleça como fiel a Ele. Fidelidade é a terceira coisa que eu falo. Fidelidade. Porque existem muitos falsos. Muita coisa falsa. E uma coisa que é fiel, ela é real, ela é íntegra. Paulo, de novo, 2 Coríntios 2,16. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Irmão, eu persigo isso. Tem uma coisa que eu persigo. E eu quero que quem suba aqui persiga isso. Falamos de Cristo com sinceridade. Como de Deus na presença de Deus. Irmão, eu sei que Ele está aqui. E ai de mim se eu ficar inventando lorota para você. Porque eu vou dar conta de vocês. E daquilo que eu estou dizendo. A verdade, irmão, ela é absoluta. É absoluta. Tem que ter fidelidade para com isso. Tem que ter realidade para com isso. Quer prosseguir? Quer discernir para você prosseguir, para você prosperar, para você ir bem? Para Deus fortalecer sua casa, sua família, seu ministério, sua empresa, seus negócios, tudo? Seja fiel. Seja fiel a Deus. Seja achado entre os fiéis. Irmãos, lá, livro de Daniel, Daniel 6, verso 4. História desse cidadão aqui. Ele foi conduzido, o rei da Babilônia foi lá, pegou o rei de Judá, se eu não estiver enganado, Jeoaquim, levou, pegou os mais sabichão, os mais inteligentes, os mais sábios que sabiam alguma coisa, leva para poder servir na casa, na minha casa. 3 anos para vocês aprenderem a cultura, a língua e tudo mais. O nome de Daniel foi mudado. Em determinado momento chega lá, está lá Danielzão. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. O homem já tinha crescido, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Irmão, esse é o mistério. Esse era o mistério, o segredo da vida de Daniel. Fidelidade. Fidelidade. Quem deu testemunho da fidelidade dele, irmão, foi Deus.
culpado diante dos homens, sabe aquela? A gente conhece bem essa história, vamos achar alguma coisa até a gente poder apontar o dedo para ele e culpar ele disso. Se não tiver quem culpa, a gente culpa diante dos homens, a gente gera aqui, a gente coloca uma mentira. Fizeram isso com Jesus, não foi? Irmão, é melhor você ser culpado diante dos homens e inocente diante de Deus, do que você querer ficar bem com os homens e mal diante de Deus. Cuidado. Cuidado, cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Livro de Atos, capítulo 7, verso 56. Estevão estava sendo apedrejado, um diácono, um baita de um diácono, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da glória. E ele estava lá, eu vou morrer, não tinha jeito. Jesus estava observando ele. Ele diz assim, na hora da morte dele, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Irmão, sabe o que isso representa? Esse em pé, na cultura judaica? Eu não condeno você. Imagina Jesus ficando em pé para ele. Estão te condenando aí, né? Você vai morrer por minha causa. Não tem problema não. Eu não te condeno. E eu estou aqui de pé te esperando. Isso é fidelidade, irmão. Isso é fiel. Fiel. Eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus. E às vezes as pessoas escrevem, colocam um adesivo no carro que eu não gosto, que chama Deus é fiel. Sim, e você? Ou então foi Deus que me deu, é o pior. Espero que você não tenha nenhum desses adesivos. Se tiver, eu vou pedir para a diaconia arrancar agora. Ou então tu vai ser feio na outra igreja. Se quiser ser bonito, fica aqui. Mas tira o adesivo, irmão. Tira isso do seu coração. O lance, o negócio nosso, aqui assim, ó, é de, eu sou fiel. Então é a nossa luta diária. Porque todo tempo você é tentado, todo tempo você é provado, todo tempo você está dando testemunho. E quando a gente falha, a gente fica, puxa, falhei. Aí o que a gente faz? E olha para... Porque lá está o advogado. Senhor, não quero morrer condenado. O Senhor me salvou, tem misericórdia. Me errei, Senhor, errei. E é por isso que Davi é mencionado. Sabe, e o principal, o louvor pode subir. Sabe onde está o principal gargalo da fidelidade? Sabe onde está a dificuldade nossa? A dificuldade nossa, irmão, está em quando a gente não faz uma separação entre a nossa vida cristã e a nossa vida cotidiana. A gente separa ainda as vidas. A gente acha que a vida que eu tenho aqui como crente, como cristão, como servo de Deus, é diferente da vida que eu tenho lá fora. E esse é o gargalo da fidelidade, porque são duas pessoas habitando um corpo só. Um corpo que pertence a um único Deus, e Deus está esperando você ter um só. Se eu estou aqui, eu vou agir desse jeito. Se eu estou aqui, eu vou agir de outro jeito. Por quê? Está todo mundo agindo assim, eu vou agir assim. Se todo mundo na igreja age assim, eu vou agir assim. Não, Deus está esperando que você seja um só, aqui e fora. Na realidade, assim, você precisa ser o que você é aqui e lá fora. Viu? Não é o contrário. Deus está esperando que você tenha postura cristã. Deus está esperando que você seja filho de Deus no seu trabalho. Que você seja ético naquilo que você faz. E que você expresse o amor de Jesus na sua vida, dentro da sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Honre seu marido. Honre ele. Honre a sua mulher, proteja ela. Dê a vida por ela, como Cristo falou para dar. Proteja ela, entra na frente para protegê-la, seja qual for o perigo que ela vai passar. Ame a sua casa, ame sua igreja. Contribua com a sua igreja. Faça parte do ministério. Venha estudar, venha conhecer. Prospere no Senhor, irmão. Prospere no Senhor. Se intensifique naquilo que Deus quer que você faça. Seja cheio. Entenda isso. Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida
e com o vinho do rei, pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ele, para piorar, o rei falou assim: pega esses que vão me servir, dá da minha comida para eles, dá da minha bebida para eles, para que eu quero que eles se sintam fortes, diferenciados. Daniel fala: eu gostaria de não comer da comida do rei, e eu gostaria de não beber da bebida do rei. Irmão, ele tinha algo dentro dele, tão intenso, tão certo, tão firme, que ele não se deixou contaminar. Ele falou: não quero. É bom? É. Mas eu não quero. Eu posso ficar sem comer isso? A Bíblia diz que Deus deu graça para que o chefe dissesse: come o que você quiser, o que te parecer bom. E aí ele faz a escolha dele. Grave isso. Você vai viver fora o que está dentro de você. Suas escolhas, elas vão ser extremamente importantes para que você possa viver a vida que Deus quer que você viva. Você precisa discernir isso. Não é num culto. Não é em 45 minutos. Não é. Não é. Você vai precisar de tempo. Você vai precisar, talvez, escrever. Eu recomendo você escrever. Isso aqui precisa mudar, isso precisa mudar. Vou fazer novas escolhas a partir disso. E aí sim, irmão, a partir disso, você vai viver algo novo na sua história, na sua vida. O que Deus está falando é assim, está pegando uma chave, eu não tenho nenhuma chave aqui, mas está dando na sua mão assim, ó. Pega. É sua chave de mudança. Está com você. Que escolha você faz? Aí ele fala assim: eu no seu lugar, punha a chave na porta e abria e passava. Isso é amor. É dizer assim: o segredo está ali. O segredo para você mudar de vida, para você avançar, é você me conhecer. É você ser quem você é dentro e fora da minha casa. É você tomar posse. Porque eu e você, irmãos, em Cristo, nós já temos o sim. A Bíblia diz, eu e você já temos o sim e o amém. Se a gente já está com o sim, irmão, e o sim é tudo que a gente quer, não é verdade? Agora, o que você quer? O que você quer é o que vai determinar. 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, promessas que foram feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Tudo está na mão dele, irmão. O segredo está ali. A resposta para você prosseguir, para você viver uma vida abençoada, próspera, cheia da presença de Deus, está aí. Está aí. Entenda isso. Discerne a mesa hoje aqui. Essa mesa, sangue derramado, que a gente está aqui, é porque Jesus, alguém subiu na cruz, alguém precisava morrer, sangue precisava ser aspergido, alguém precisava. E para que eu e você tivéssemos vida, ele derramou o sangue dele. Então vamos tornar esse sangue precioso, vamos tornar esse sangue valioso, vamos tornar o sangue de Cristo a chave de mudança de vida. Um tempo novo eu declaro sobre vocês, tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de saúde, tempo de multiplicação, um segundo semestre renovador para você, um segundo semestre de saúde, que Deus leve você mais longe, que Deus conecte você, olha só, que Deus conecte você com pessoas chaves para a sua mudança. Essas conexões que a gente só entende em Cristo, no reino espiritual, Deus está querendo fazer. Por quê, irmão? Você vai prosperar. É como quem recebe uma mão nas costas e vai. Já andou num tobogã aquático? Você senta ali assim, aquele mais alto, o insano. Quem já foi no insano? Eu já fui. Corajoso. No meio, parece que você descola.
Irmão, o reino de Deus é isso aí. Tchum! Deixa Deus levar, irmão. Não se preocupa, tem água lá embaixo. Eu espero, né? Foi o que eu pensei na hora que eu estava descendo. Eu espero que tenha água suficiente para segurar, na época, 120 quilos. Para brecar. Senão ia aparecer aquele filme lá, que os caras chegam. A Rasputia passando direto. Deus quer que você se entregue. Que você não resista a Ele. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Amém? Guarde isso no seu coração.